Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade, numa parceria com a Ordem dos Economistas e o ISEG, os principais temas económicos que marcam a atualidade. À beira do colapso financeiro, dizem uns, com capacidade para se refinanciar, assegura ainda o Executivo. Assim estão as empresas do setor dos transportes em Portugal, no mês em que a palavra greve esteve na ordem do dia do setor. E o Governo faz contas às vidas. Nas contas feitas, dizem várias fontes, as dívidas do setor dos transportes já ultrapassará os 15 mil milhões de euros. No total, as empresas públicas devem mais de 25 mil milhões de euros no final de 2010. Valores que podem ser superiores, já que o Ministro da Tutela, António Mendonça, assumiu que só a CP e a Refer podem ter uma dívida acumulada de 10 mil milhões de euros. Com a dívida classificada como lixo pela Standard & Poor's, CP, Refer e Metro de Lisboa veem cenários alternativos a reduzir-se e o Estado, no atual estado da situação, fazem-se já outras contas à vida. Para falar das empresas do setor dos transportes, contamos hoje com Ana Paula Vitorino, ex-secretária dos Transportes, em representação da Ordem dos Economistas, Francisco Mortaranabo, e pelo ISEG, o professor economista também, Carlos Barros. Bom dia, obrigada aos três pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Carlos Barros, começo por si, para nos dar um bocadinho o retrato, na sua percepção, porque é que as empresas de transporte chegaram a esta situação? Isso é uma questão conhecida, penso eu, de toda a gente. Por um lado, são empresas que têm tido preços regulados. Por outro lado, as empresas públicas de transportes em Portugal normalmente são agências de emprego. Eu digo isto porque, por exemplo, as empresas privadas também têm preços regulados, mas normalmente não apresentam estes déficits exagerados. Finalmente, todas elas têm feito imenso investimento. A questão que se coloca neste momento é saber se este investimento é igual ao investimento nas estradas, ou seja, se é um investimento com rendimentos decrescentes e, portanto, não vão conseguir obter a rentabilidade desse investimento. Penso que não. Este é um caso diferente. Todos eles têm mercados podem expandir. O que está a faltar em Portugal é uma política de transportes integrada, porque isto, normalmente, o Ministério dos Transportes e da Construção é um Ministério de Construção e de pouco de Transportes. Eu vou dar uma ideia do que é que pretendo dizer. Por exemplo, no caso da Carris. A Carris, em Lisboa, tem uma cota de mercado, mas tem vindo a perder clientes. Naturalmente, que a Carris, se faz investimentos e precisa de extrair rentabilidade desses investimentos, também tem que aumentar a procura. Para aumentar a procura, há uma maneira de resolver o problema. É diminuir o congestionamento dos carros em Portugal, em Lisboa, fazendo aquilo que se fez em Londres, pondo as pessoas a pagar uma taxa na entrada. Ou seja, a política de transportes não pode ser feita só para caso a caso, tem que ser feita integradamente. Portanto, Londres, por exemplo, neste momento paga-se uma taxa para entrar, aliás, já se paga duas taxas, uma primeira até uma à croa exterior e depois uma para a croa interior. E isso faz aumentar imediatamente a procura das empresas de transporte. Muito bem, Francisco Mortaranabo, o seu conhecimento deste setor é antigo. Podia-se ter chegado aqui de uma outra forma ou sem alterações de fundo? Inevitavelmente acabaríamos por chegar a esta dívida enorme, que obviamente já vamos ver porque é que estamos nesta situação, mas o que é que poderia ter sido feito? A construção de todo o modelo poderia ter sido outro? As dívidas, o setor de transportes, enfim, tem um problema antigo, que tem vindo a melhorar, mas de algum modo não foi resolvido, que é o Estado adotou uma política social de transporte, de preços regulados, preços sociais, o que está, na minha opinião, correto. Eu sou a favor dessa política, portanto, o passo social, o suburbano ter tarifas preferenciais sociais, etc. Simplesmente, ao fazê-lo, tem que assumir também do lado do investimento, do lado das que nós chamamos de dívidas compensatórias, no fundo, a contribuição às empresas, de forma a que elas consigam sobreviver. O que tem acontecido ao longo dos anos é que o Estado não tem dotado as empresas de capital suficientes, nem tem dotado as empresas de medidas compensatórias. O que acontece então é que as empresas são obrigadas a fazer um esforço financeiro enorme na área das infraestruturas e na área da exploração e não têm depois os capitais adequados, não têm uma estrutura de capitais próprios, capitais adequada. Então,
isto é uma bola de neve, vai enchendo, até que certo dia é insuportável. Portanto, há aqui uma questão de fundo, que a Ana Paula pode explicar até melhor, que está mais dentro desse assunto do que nós, que é, ao adotar uma política social de preços, e muito bem que tem que fazer por razões do tráfego pendular, o tráfego suburbano, tudo isso, ao fazê-lo, bom, há um ponto em que o Estado tem que ver até que ponto é que a empresa poderá aguentar essa política. E no caso dela não poder aguentar em termos por si, tem evidentemente que é apoiar. Paulo Vitorino, há várias desta situação. Havia inclusive um plano que era suposto ter sido posto em marcha e isso não aconteceu. Agora chegamos a uma situação crítica que se calhar poderia ser da dívida da própria República. A questão é que seriam mais remendos outra vez. Pois, eu julgo que aqui chegados há duas situações. Há uma questão de resolver todo o passivo para trás, enfim, que terá que ser resolvido com dinheiros públicos e colocando, enfim, de uma abordagem estritamente financeira, diria eu, e há a questão de fundo, que é a questão do setor. Bom, e na questão do setor, nós temos que ter a coragem de fazer reformas profundíssimas e estruturais e que passem, inclusive, por mudanças de paradigma de vida, até. E na minha opinião, tem a ver exatamente com duas questões. Por um lado, essa questão da mudança de política, e nós assumimos que a política ambiental é uma política que tem que ser transversal e que, de facto, tem que chegar também ao setor dos transportes. E quando nós falamos dessas matérias, não basta andar a falar do carro elétrico ou de questões meramente pontuais com mais ou menos marketing, tem que ser uma política de fundo que passa, inclusive, por, como estavam a dizer, nós temos medidas drásticas de evitar que os carros entrem nas cidades, de condicionar fortemente o estacionamento, de fazer políticas que apoiem as empresas para não haver, por exemplo, os carros de serviço. Todas essas matérias têm que ser de forte incentivo ao transporte ferroviário. Enfim, são questões e que está tudo estudado. Já não tem nada que saber. As medidas não estão é preciso inventar a roda. Não é preciso inventar a roda. Isso por um lado. Por outro lado, tem a ver com o próprio financiamento do sistema. O Dr. Marteira Nabo dizia muito bem, e é exatamente esse o problema, é que nós normalmente costumamos pôr, e eu não concordo que as empresas de transporte sejam agências de emprego, porque na realidade os gestores podem lá estar por nomeação política, mas os técnicos, de uma forma geral, são selecionados como em todas as outras empresas, podem ter problemas estruturais de pessoal, mas esses não é por serem agências de emprego, é porque efetivamente as exigências em termos empresariais mudaram, mas o problema de base é que nós temos um setor que é deficitário pela sua própria natureza. Porque se nós tivéssemos um ajustamento dos preços àquilo que são os custos das empresas, ou mesmo os custos... Está calculado, só para as pessoas terem uma ideia de quanto é que isso poderia chegar. Não, aparentemente será uma solução. O problema é que isso, do ponto de vista do serviço público, não funciona. Grosso modo, números redondos, a área metropolitana de Lisboa, transportes da área metropolitana de Lisboa, tem um déficit operacional da ordem dos 220 milhões de euros, mais os 80 e tal do Porto, ou seja, estamos a falar de 340 milhões de euros por ano. Estou a falar dos suburbanos, estou a falar dos transportes urbanos e suburbanos. Os longos cursos não têm nada que ser subsidiados, mas estamos a falar de 320 milhões de euros de déficit operacional. As indemnizações compensatórias variam entre 140 e 160 milhões de euros. Ou seja, todos os anos nós temos aqui um déficit de metade. Quer dizer, mais de metade a acumular para a dívida. E, portanto, não é uma questão de ineficiência nem de má gestão, é uma questão do Estado não assumir os seus compromissos. Agora, mas então, a pergunta não certa, foram assumidos? A pergunta, por razões óbvias, porque efetivamente são empresas que tradicionalmente não consolidam com o déficit da República, em que... Tradicionalmente, agora aparentemente pois, as coisas vão mudar, as coisas vão mudar e bem. Porque isto obriga a que, efetivamente, se pense num novo modelo de financiamento do sistema de transportes. E também aqui não é preciso ter muita imaginação. Porque nós vemos uma situação que me parece a mim caricata, e o Dr. Marteira Nabo, com certeza, que também concordará. Nós temos novos empreendimentos imobiliários, por exemplo. Sejam eles para habitação, sejam hipermercados, seja aquilo que for. E são exigidas, e bem, compensações a nível de acessibilidades rodoviárias.
nunca é exigida qualquer compensação em termos de serviço de transportes. Ora, é o Estado, o contribuinte, que tem que andar a financiar os transportes públicos para aceder a um centro comercial? Talvez não. Ou seja, é uma fonte de financiamento, se calhar nós começamos a associar, tal como as acessibilidades rodoviárias em meio urbano, associamos o sistema de transportes ao tipo de compensações que quem gera procura, quem gera a procura, tem que financiar. Outra coisa, por exemplo, é porque é que a mais-valia de existir uma estação de metro tem que ser para o promotor imobiliário. Não tem que ser necessariamente para o promotor imobiliário, que é quem ganha com o assunto. Mas, enfim, poderíamos aqui começar... Mas sabendo-se tudo isto, porque é que não foi posto em prática, Carlos Barros? Porque, de facto, como disse a Ana Paula Vitorino... São políticas transversais. São políticas transversais e que têm a ver com competências da administração central, com certeza, mas também com competências da administração local. Na área metropolitana de Lisboa e do Porto já foram constituídas autoridades metropolitanas de transportes, estão em funcionamento e, portanto, é para que autarquias e governo e operadores de transportes se entendam e consigam arranjar um modelo de financiamento. Aliás, está tudo previsto. Na lei que cria as autoridades metropolitanas de transportes, dá abertura para taxas municipais, aliás, taxas de mobilidade, não necessariamente municipais, dá abertura para que seja condicionado às necessidades de estacionamento, para que sejam ajustado o ordenamento do território não é em função dos transportes, mas que sejam coordenadas todas estas políticas e, portanto, acho que... Estes aspectos